O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando com calma, tranquilidade, cantando o refrão do salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu já quero começar esta homilia pedindo para você dizer bem alto: Jesus está vivo. Olha para quem está do seu lado e diga: o túmulo está vazio. O nosso Senhor está vivo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aplauda Jesus, viva Jesus, viva Jesus. Quem está feliz hoje, diga eu. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Pedro está fazendo um resumo. Depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. Ah, como ele foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ah, como ele foi ungido. Foi ou não foi, minha gente?
Ele andou por toda parte. Foi bonito isso, Jesus andou por tudo que é lado. Andou por toda parte fazendo bem, não fazendo mal, fazendo bem. Curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Olha a lembrança de Pedro, ele andou fazendo bem, ele curou as pessoas dos demônios. Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro está dizendo, eu vi tudo, eu sou testemunha, eu vi tudo. Eles o mataram, pregando numa cruz. Pedro relata, eles o mataram e foi morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que bebemos e bebemos com Jesus. A Eucaristia. Nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E aqui é onde nós vamos meditar, vamos começar a nossa meditação da homilia de hoje, com a palavra de Pedro. E Jesus, Pedro fala, e Jesus nos mandou pregar ao povo. Veja, Pedro está fazendo uma pregação depois da morte de Jesus. Pedro está fazendo uma pregação depois da ressurreição de Jesus. E o que Pedro já começa a falar? E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Preste atenção. Esse Jesus que vocês mataram, este Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou. E agora nós temos que ensinar o povo, nós temos que pregar ao povo que este Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou no terceiro dia e agora Deus o constituiu juiz dos vivos e dos... Deu para entender, sim ou não? Não, você não entendeu ainda. Você vai entender depois que a gente aprofundar isso. Mas olha para quem está do seu lado e diga: Jesus foi constituído o teu juiz, juiz dos vivos e juiz dos mortos. Esta é a palavra de Pedro. E ele continuou, e todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Que lindo. Abra sua Bíblia em Romanos 19. Na verdade, eu já comecei errando hoje. Não tem Romanos 19. Que bênção. E eu não vou procurar agora. A carta aos Romanos, Paulo vai dizer que Jesus foi constituído Senhor dos vivos e dos mortos. Paulo vai confirmar isso. Romanos 14, 9? 14, 9. Ótimo, obrigado. Romanos 14, 9. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida. Olha o que Paulo está falando. Para isso que morreu Cristo e retomou a vida. Para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Amém?
Olha que bonito, Paulo está falando, é para isso que ele morreu, é para isso que ele ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 20. Meu irmão e minha irmã, o que esse dia que a gente está vivendo hoje, da ressurreição do Senhor, é um dos dias mais importantes do mundo. Veja, é tão importante o que a gente está vivendo, que Paulo chegou a dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Hoje é um dia muito especial. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos. Então é por isso que, olha, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz a palavra: Ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro, e sujeitou aos seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é seu corpo, receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Meu irmão e minha irmã, o que Paulo está dizendo é o seguinte: esse homem que foi tão humilhado, esse homem que foi tão desprezado, este homem que foi tão ridicularizado, depois da sua morte e depois da sua ressurreição, ele foi elevado ao mais alto dos céus, e agora tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos seus pés. Olha que poder extraordinário. Fazendo sentar à direita no céu, acima de todo principado, toda potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa levar neste mundo como no futuro, e sujeitou aos seus pés todas as coisas. Sujeitou aos seus pés todas as... Tudo está debaixo do comando dele. Eu quero que você entenda o seguinte: às vezes a gente parece que a impressão é que o Cristo está perdendo, a impressão é que o mal vence, a impressão é que o mal se dá melhor do que o bem. A impressão, principalmente se a gente liga a televisão, só vê coisa ruim, só vê coisa ruim, só vê coisa ruim, só vê coisa ruim. Parece que está tudo perdido, parece que os cristãos não vão dar, parece que a igreja está sendo derrotada, parece que os cristãos estão sendo derrotados, parece que o mal está ganhando. Se você crê nessa palavra, nós nunca poderíamos acreditar nisso, na vitória do mal. A Bíblia está deixando claro, a Bíblia está fazendo uma afirmação: debaixo dos pés de Jesus está todas as coisas. Isso significa o quê? Que Ele já é vencedor. Jesus não vai vencer, Ele já é vencedor. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Diga: eu sei que acontecem guerras, eu sei que acontece muita coisa ruim no mundo, eu sei que acontece muita coisa ruim na sua família. Parece que a igreja de Cristo está perdendo, parece que o mal está ganhando, parece que o mal vence. Mas aperta e diga: mas não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Ele já é vencedor, que tudo está debaixo dos seus pés. Este mundo, os demônios, a tua família, todo o planeta Terra, tudo está nas mãos e debaixo dos pés de Deus. Aleluia. Você crê nisso, sim ou não?
Efésios capítulo 1, versículo 10, olha que lindo isso: para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Irmão e irmã, diz a palavra que tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Com o pecado de Adão e Eva, tudo se separou de Cristo, tudo se separou de Cristo, a criação, a humanidade, o ser humano. E agora, Efésios capítulo 1, versículo 10 está dizendo que Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, recapitulou tudo, trouxe tudo de volta para Cristo. Eu quero que você entenda o seguinte: a ressurreição de Cristo significa que tudo que Ele criou voltou para Ele. Ele conquistou tudo de novo. Ele conquistou tudo de volta, tudo foi recapitulado. Veja que a Bíblia está dizendo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Então eu quero que você entenda o seguinte: todas as coisas que estão na terra foram recapituladas em Cristo Jesus. Cristo é vencedor, minha gente. Amém. Efésios 1, 22. E sujeitou aos seus pés todas as coisas. E o que aconteceu aí? E o constituiu? E o constituiu o quê? Eu não ouvi, eu quero que o povo de casa escute. E o constituiu? Preste atenção. O que é o Papa? A qual nós temos muito carinho. Uma salva de palmas ao Papa Francisco. Mas o Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II e com todos os outros, nenhum deles foi o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja, a Bíblia está dizendo que quem foi constituído chefe da igreja se chama Jesus Cristo. Irmão e irmã, quem é o chefe da sua igreja? Jesus. Mas o que é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro. É o chefe dos apóstolos. O Papa é sucessor de Pedro. Mas quem é chefe da tua igreja é Jesus Cristo. E com isso eu quero que você entenda uma coisa: a igreja vive tribulações, a igreja vive tempestades, a igreja vive perseguição, e a igreja não caiu até hoje. A igreja foi perseguida em Cristo, a igreja foi perseguida nos apóstolos, a igreja foi perseguida nos padres da igreja, a igreja foi perseguida nos santos, e a igreja continua sendo perseguida hoje. E todos os tempos disseram: a igreja vai acabar, desse jeito a igreja vai acabar. Sabe por que a igreja nunca caiu em mais de 2000 anos? Porque ela tem um chefe que é inabalável, Jesus Cristo. O chefe da igreja é Jesus. Essa igreja não desmorona, essa igreja não cai, essa igreja não cai, essa igreja não cai, essa igreja não cai. O que cai são os homens da igreja. O que dá contra-testemunho são os homens da igreja. A igreja é santa e pecadora? Não, nós somos pecadores. A igreja é santa porque o seu fundador é santo, a sua doutrina é santa. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quem diz isso é Fulton Sheen. Por diversas vezes, a igreja, como seu mestre, ela vai para o túmulo. Parece que a igreja está morta. Há séculos em que parece que a igreja estava morta. Fulton Sheen diz: ela vai ao túmulo, mas a igreja sempre ressuscita como seu mestre. A igreja sempre ressuscita. A igreja de Cristo não morre. A igreja de Cristo não morre. Aliás, Jesus fez uma promessa: as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. E por que Jesus está falando isso e testemunhando isso? Porque essa igreja é minha. Eu cuido da minha igreja. Então quero dizer para você, católico, apostólico, romano, fique em paz, fique tranquilo. A igreja de Cristo sempre estará de pé. Sempre estará de pé.
Aí alguém pode me dizer assim: Frei, mas sabe o que é? Eu estou muito decepcionado com a igreja. Não, você está decepcionado com homens da igreja. Ah, eu estou decepcionado porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Você está decepcionado com os homens da igreja, mas você não está decepcionado com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, minha gente. A igreja não é instituição humana. A igreja não é instituição de Pedro. A igreja não é instituição dos apóstolos. A igreja é uma instituição divina. A igreja é uma instituição de Cristo. Então vamos ler de novo Efésios capítulo 1 versículo 22. Eu quero que você leia bem alto comigo. E sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Aplauda o chefe da igreja católica. Dá para ser mais forte, dá para ser mais forte. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que Ele está acima de tudo. Deus o colocou acima de tudo, porque eu estou pregando para você que Ele veio para julgar os vivos e os mortos. Então a primeira coisa que para julgar os vivos e os mortos, Ele tem que ser colocado acima de tudo. Agora, esse julgamento a qual Pedro está falando, já foi anunciado pelos profetas. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel já havia anunciado um julgamento. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Daniel está vendo a cena de um tribunal. Daniel está vendo a cena de livros abertos. Abra sua Bíblia em Joel. Agora é mais difícil de achar, né? Joel, capítulo 4, versículo 1 a 2. Joel também vê o julgamento da terra. Porquanto eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo e minha herança. Veja, ali entrarei com elas em juízo acerca de Israel, meu povo e minha herança, o qual dispersarão pelas nações pagãs, depois de dividir a minha terra. Daniel fala de julgamento. Joel fala de julgamento. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, um livro antes de São Mateus, capítulo 3, versículo 19. Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Olha essa palavra. E todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos. Você está entendendo, sim ou não? A Bíblia está falando de quê? Julgamento. Olha para quem está do seu lado e diga: Daniel está falando de julgamento. Oséias falou de julgamento. Malaquias falou de julgamento. Então fique esperto, porque vai haver um julgamento.
João Batista também falou de julgamento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículos 7 a 12. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Olha, cólera vindoura. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência, não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro, as palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Pedro, anuncia isso, anuncia ao meu povo: eu virei agora para julgar as nações. O povo não pode voltar ao pecado. Pedro anuncia que eu perdoo o pecado deles, que eles agora precisam se preparar para o julgamento. Meus irmãos e minhas irmãs, antes se esperava o Messias, então todas as profecias eram esperando o Messias. O Messias já veio, Jesus Cristo já veio, amém? Os judeus não acreditam nisso, e muitos judeus estão lá ainda esperando na Terra Santa que o Messias apareça. Mas eu que sou cristão, eu acredito que o Messias já veio, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acredito, você acredita nisso? Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, aleluia. Agora, eu ressuscitei. Agora, Pedro, fala para todo mundo que a próxima profecia que precisa se cumprir é que eu vou voltar para julgar vivos e mortos. Amém? Você está entendendo isso, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: a coisa ainda vai ficar feia. E diga assim para ele, só para começar a te cutucar: nada do que você fez, nada do que você fizer ficará escondido aos seus olhos. Ele está com a pá na mão. Você está entendendo? João capítulo 5, versículo 22. João capítulo 5, versículo 22. Tem muita gente que está com vontade de comprar a Bíblia agora. Já vi uma mulher que me diz assim: Frei, eu só via no celular, comprei minha Bíblia porque no celular não dava para anotar. Graças a Deus. João capítulo 5, versículo 22, o que está escrito aí? Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Olha isso, olha que linda essa palavra. O Pai deu o poder de julgar a Jesus. O Pai deu o poder de julgar ao Filho. Então quem vai julgar o mundo não será o Pai. Quem vai julgar o mundo não será o Espírito Santo. Quem vai julgar o mundo vai ser Jesus. João capítulo 5, versículo 27. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Que bonito. É o Pai dando a Jesus o poder de julgar, porque ninguém melhor do que Ele que foi ser humano como nós. Ele sabe o que a gente viveu, Ele sabe o que é viver nessa terra, Ele sabe quais são nossas dores, Ele sabe quais são os nossos problemas, Ele sabe quais são as nossas dificuldades. Ele vai julgar nós, Ele vai nos julgar. Agora, esse julgamento é para colocar você no inferno? Esse julgamento é para lascar você? Vamos ver.
João capítulo 3, versículo 17. E esse capítulo 3, versículo 17 é uma boa notícia para você. João capítulo 3, versículo 17: pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Jesus não quer condenar ninguém. Jesus quer salvar você, criatura. Jesus quer que você vá para o céu. Ele não fez tudo isso para te colocar no inferno, Ele fez tudo isso para te colocar no céu. Só não vai para o céu quem não quer. É por isso que Ele trouxe você aqui na Canção Nova, porque Ele quer que você vá para o céu. Você precisava ouvir tudo isso que você está ouvindo. Dá uma olhadinha, só uma olhadinha para quem está do seu lado. Aí só diga assim para ela: céu, céu. Frei, preste atenção, algumas vezes eu tenho que ouvir aberrações para os meus ouvidos, para os seus ouvidos, para os nossos ouvidos. Algumas pessoas dizem assim: ora, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus não quer mandar ninguém para o inferno, como a gente viu agora, né, Frei? Então significa que o inferno está vazio. Nananina não. Nananina não. Nossa Senhora de Fátima apareceu para 3 crianças, mostrou o inferno para elas e disse que tem muita gente no inferno. Rezem, façam penitência para que as almas não vão para o inferno. Ah, mas eu não acredito em aparição de Nossa Senhora. Então tá bom, vamos pegar aquela palavra de Jesus que diz que a porta do céu é estreita e raros são os que entram, e a porta do inferno é larga e são muitos os que entram. Se você me disser que o inferno não existe, você está desconsiderando a Bíblia. Se você disser que o inferno não vai ninguém para lá, você está desfazendo o que Jesus falou, porque Ele disse que para muitos vai dizer: eu não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Agora, se Deus é amor, se Deus é misericordioso, por que alguém vai para o inferno? Simples. João capítulo 3, versículo 18. Por que alguém vai para o inferno? Quem nele crê não é condenado. É simples, para você não ir para o inferno, para você ir para o céu, é só você crer em Jesus, amém? E crer em Jesus é fazer a sua vida ser igual a dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então vamos lá. Não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno, mas é a própria pessoa que não quer ir para o céu. Então de fato Deus é amor, Deus é misericórdia, e de fato Deus não manda ninguém para o inferno. Por isso que o catecismo da Igreja Católica vai dizer que o inferno é autocondenação. Não é Deus condenando aquela pessoa à morte, não é Deus condenando aquela pessoa para o inferno, mas é a própria pessoa que quis ir para o inferno com a sua vida devassa. Entende isso? Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Gente, a palavra que eu anunciei,
esta vai julgar você no último dia. Isso é forte ou não é? Você conheceu a palavra, você sabe da palavra. Se você vive essa palavra, você crê em Jesus e vai para o céu, você vai ter a vida eterna, porque as minhas palavras são vida eterna. É como o padre termina todo o evangelho. Quando termina o evangelho, o que o padre diz? Palavra da salvação. Agora, se você não quiser obedecer essas palavras, só por esta tua atitude, você conhece a palavra e não quer obedecê-la, você vai ser julgado por essa mesma palavra. Isso é muito sério. Então o que você está aprendendo agora? Que o segredo para ir para o céu é obedecer a palavra, amém? É viver a palavra, viver a palavra todos os dias. A palavra de Jesus irá julgar o mundo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeiras ou com feno, ou com palha, a obra de Deus, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o julgamento de cada um. Meu irmão e minha irmã, a palavra está falando que Deus vai examinar as suas obras. Filho e filha, cuidado, nós temos que agradar a Deus quando as pessoas estão nos vendo e quando as pessoas não estão nos vendo, porque tem gente que diante dos outros se comporta, mas quando está sozinho vira o diabo, como se o julgamento seu fosse diante das pessoas. Então você diante das pessoas você se comporta, é bonitinho, ninguém está te vendo. Mas quando você está sozinho, quando você está no seu quarto sozinho, quando você está no seu banheiro sozinho, quando você está no carro sozinho, quando você está no seu celular sozinho, aí você é outra pessoa. Cuidado, porque você não é julgado diante dos homens, você é julgado diante daquele que vê todas as suas obras. Todas as suas obras. E essa palavra que a gente vai ler agora, ela é especial, porque ela vai falar sobre o juízo de Deus. Romanos 2. Romanos 2, versículo 1. Assim, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Olha que a Bíblia já começa, Deus é juiz e não você. É por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Cuidado com esses nossos julgamentos uns dos outros, porque aquilo que a gente julga no outro, provavelmente a gente faz também. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, homem, que julga os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Você pensa que escapará do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Olha que interessante isso. Você acha que Deus é amor? É verdade. Você acha que Deus é misericórdia? É verdade. Mas não lembre-se que Ele chama você ao arrependimento.
Porque o que o mundo de hoje quer? Deus é amor e eu posso continuar pecando, porque Ele me ama do jeito que eu sou, mesmo pecador, sem vergonha. Você tá ignorando que Deus te chama ao arrependimento? Você está ignorando que Deus falou para aquela adúltera, que Ele falou, quem tiver a primeira pedra atire, e ninguém atirou a pedra, porque todo mundo tinha pecado, mas Ele olhou para ela e falou, não tornes mais a pecar, ou seja, arrependa-se, minha filha. O nosso Deus, o mundo gosta do Deus amor que deixa eu pecar à vontade. Não, esse Deus não é o Deus bíblico, esse é um Deus criado pelo mundo atual, não tem nada a ver com Deus bíblico. O Deus bíblico é amor e chama você ao arrependimento. Todos os dias, cometeu qualquer pecado, arrependimento. Mas, pela tua obstinação, olha essa palavra, pela tua obstinação. O que é obstinação, gente? O que é obstinação? Cabeça dura. Bate na cabeça de alguém. Não, desculpa, não bate não. Vê se tem alguém de cabeça dura do seu lado. Isso não é tão verdade, porque dependendo do estado que você vê, a cabeça é mais dura que outra, não é não? Não falam isso? Estou brincando. Mas pela tua obstinação, diga assim, povo de cabeça dura. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo e do juízo de Deus. Como você não quer mudar de vida, como você quer continuar no pecado, sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está acumulando a ira de Deus sobre ela. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por isso que nós temos que se preocupar sim com os nossos parentes que não querem se arrepender. Um coração impenitente vai acumulando a ira sobre si. Mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não é Deus que vai colocar ninguém no inferno. Cada um vai receber de acordo com as suas. Se você fez obras boas, céu. Se você viveu obras ruins, ira. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra, a imortalidade, mas a ira e indignação aos contumazes, aos rebeldes, à verdade e seguidores do mal. Gente, a Bíblia está sendo clara, sim ou não? Pedro, depois da ressurreição, pregue o julgamento. Pedro, depois da cruz, depois da ressurreição, pregue o juízo. Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal. Gente, não pense que os maus vão se dar bem. Os maus não vão se dar bem. Eles vão se dar muito mal. Olha isso, tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Deus vai ter um julgamento justo, não vai fazer distinção, esse é padre, vai receber um lugarzinho melhor, aquele não sei o que, não faz distinção de pessoas, todos seremos examinados da mesma forma. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei, perecerão. Quantos pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos que ouvem a lei,
mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Olha que coisa linda, quem é que vai ser justo? Não é aquele que escuta a Bíblia, não é aquele que escuta a pregação, mas é aquele que vive pregação, mas é aquele que vive Bíblia. Não adianta escutar e não viver. Olha para quem está do seu lado e diga: não adianta escutar não, tem que viver, meu filho. Diga para quem está do seu lado: eu tenho muita coisa para viver, depois de tudo que eu ouvi aqui na Canção Nova. Temos ou não temos? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Tem gente que não vem para a igreja, mesmo sem vir para a igreja, a sua própria consciência o julga e ele vive corretamente. Tem gente que fora da igreja vive mais correto do que os dentro da igreja, por causa da sua consciência. É isso que está sendo dito aqui. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens. Diga assim comigo: um dia Deus vai julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Essa palavra é forte, não é? Eu sei que essa palavra é dura, mas aplauda ela. Um dia Deus vai separar o trigo do joio. Deus vai julgar todas as suas ações. Portanto, qual é o conselho que eu lhe dou? Viva como um ressuscitado a partir de hoje. Que todas as suas obras sejam para agradar a Deus e não agradar aos homens. Que todas as suas obras sejam para agradar a Deus e não agradar este mundo. Que a partir de hoje, viva como um ressuscitado. No seu carro, viva como um ressuscitado. No seu quarto, sozinho, viva como um ressuscitado. Lá no seu trabalho, viva como um ressuscitado. No seu Instagram, por favor, seja um ressuscitado. Porque tem gente que bota lá: sou católico, apostólico, romano, e está tudo de fora. Seja ressuscitado no seu Instagram, seja ressuscitado nas suas redes sociais, seja ressuscitado em tudo, meu filho. Porque senão você é aquele que é só católico quando está na coisa de Deus. Então tem gente que vem vir para a missa, até que bota uma roupa decente para vir para a missa, até que bota uma roupa decente para vir para a Canção Nova, porque eu vou para a Canção Nova, mas na sua rede social, ai, aqui eu sou outra coisa. Em nome de Jesus, seja ressuscitado em todas as suas obras, porque Deus vai julgar todas as nossas obras. Ele vai vir para julgar os vivos e os mortos, não para condenar, mas para salvar. Amém? Deus quer salvar você. Por isso, nós vamos terminando essa homilia em Colossenses capítulo 3, a segunda leitura de hoje. Se quiser pode abrir, Colossenses capítulo 3, versículo 1. É por isso que então Paulo vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Aleluia. Irmão e irmã, é verdade que você ressuscitou? Se você ressuscitou, esforçai-vos. Não pense você que é fácil viver como ressuscitado.
porque a gente gosta de viver as paixões da carne. Não pense você que depois dessa Semana Santa, você não vai ter vontade de falar besteira, que você não vai ter vontade de fofocar a vida dos outros, que você não vai ter vontade de ver coisa indecente, que você não vai ter vontade de adulterar, que você não vai ter vontade de falar da vizinha que te enche as paciências. Não pense você que depois da Semana Santa, você não vai ter vontade de esganar alguém. Não pense você que depois da Semana Santa vai acontecer alguma coisa e você não vai ter mais vontade de fazer coisa ruim. Eu tenho que lembrar a você, você vai ter muitas vontades de fazer coisa ruim, porque o homem velho, ele vai gritar dentro de você. Mas se você ressuscitou, se é que você ressuscitou, e eu acredito que você ressuscitou nessa Semana Santa, se é que você ressuscitou, a partir de agora vai haver da sua parte um esforço para viver nas coisas de Deus. A partir de agora vai haver esforço para buscar as coisas do alto. A partir de agora vai haver esforço. Quem está a fim de se esforçar? Aliás, muitos de vocês, ontem a gente terminou 40 dias de oração. Levanta a mão quem achou que não ia dar conta. Eu também. Sabe o que aconteceu? Você se esforçou, porque teve que esforçar-se muito para acordar durante 40 dias para rezar, para rezar, para rezar. Mas o seu esforço é para uma única coisa. Não era para ver Frei Gilson, que não tinha nada de novo, você podia ver outro horário. Não era para mostrar para ninguém, porque ninguém estava te vendo, ninguém sabia quem você era. Você estava acordando na madrugada, esforçando-se para buscar as coisas do alto. Eu quero que você entenda que você não pode parar. Você não pode parar. Busque as coisas do alto. Jogue fora as coisas da terra. Jogue fora as coisas do inferno. Então, se tem série do inferno, joga ela no inferno. Se tem música dos infernos, joga ela nos infernos. A partir de agora você só escuta música que te leva para o alto. Você só assiste série que te leva para o alto. Você só usa roupa que te leva para o alto. Você só tem amigos verdadeiros e você anda junto e convive com amigos que te levam para o alto. Você vai se esforçar para isso. E você vai conseguir. Não por sua força, mas pela força do ressuscitado que vai agir em você. A força do ressuscitado está sobre você. Você crê nisso? Por isso esforçai-vos por buscar as coisas do alto, onde está Cristo. Irmão e irmã, Cristo não está embaixo, Cristo está em cima. Cristo está no alto, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa vai começar a ter uma briga. E aí Jesus fala: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim foi guerra. Vai começar a ter briga, sabe por quê? Porque você saiu da canção nova, você está ouvindo essa pregação, aí você foi ressuscitado, você agora está entendendo que tem que buscar as coisas do alto, só que vai chegar na sua casa, e os infelizes que moram com você vão querer assistir coisa da terra, e vão querer as festas da terra, e vão querer as músicas da terra, e vão querer as músicas do mundo, e vão querer as coisas do mundo, é ou não é? A não ser que tenha aí uma família toda convertida, glória a Deus. Glória a Deus se a tua família está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Louvado seja Deus se aqui tem mulher, marido e filhos, tudo convertidos ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
Ah, como é bom quando fala assim, é domingo, é dia de missa. Aí vai o marido, vai a esposa e vai os filhos. E que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria se a tua família é aquela que fala, vamos rezar um terço. E todo mundo diz, vamos. Agora tem outras aqui que falam, vamos rezar um terço. Ué, mãe, sai para lá, mãe. Ô mãe, me deixa em paz. Ô mulher, estou assistindo o jogo, não me atrapalha, fica quieta. Vai rezar longe de mim. E quando você quer acordar na madrugada, ainda te estressa. Você vai querer buscar as coisas do alto. E muitos da sua família, da sua casa, vão querer buscar as coisas da terra. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? Ah, porque eles se incomodam, tá? Preste atenção, quem é da terra, quem é do mundo se incomoda com quem está buscando as coisas do alto. E começa a falar, ô, você está muito beata, você está muito radical, você tem que parar de assistir esse Frei doido aí. Você tem que parar de assistir Canção Nova. Aí sabe o que acontece? Na maioria das vezes, olha o que está acontecendo. Esse que está buscando as coisas do alto, ele começa a ficar com respeito humano. Ah, é verdade. Começa a desanimar. E ele começa a parar de buscar as coisas do alto. Ele desanima, começa a se unir com esse aqui. E começa a buscar as coisas da terra e as coisas do mundo igual. Porque ele desanimou, não dá conta. Então, em vez de você continuar, você veio fazer o que esse aqui está fazendo. Eu digo para você que tem que ser totalmente contrário. Você tem que buscar as coisas do alto. O que está buscando as coisas da terra, ele vai ficar incomodado, ele não vai gostar. Mas não é você que tem que vir para o lado dele, é ele que tem que ir para o seu lado. É ele que um dia tem que começar a buscar as coisas do alto. Você está entendendo, sim ou não? Antes de vir para cá, na hora do meu almoço, eu recebi um testemunho. E uma mulher dizia assim: mesmo sabendo que era pecado, eu me envolvi com um homem casado. Ele era casado, mentiu para mim, para me conquistar. E eu fiquei com ele, mas mesmo depois sabendo da mentira, eu não consegui mais deixar. E vivi uma vida de adultério. Ela dizia que na madrugada, ela acordava nas madrugadas para eles começarem a conversar. As baboseiras do adultério, as porcarias e as pornografias do adultério. Porque é na madrugada que o diabo age também. Foi num desses dias. Ela dizia que era feliz na hora que estava cometendo o adultério. Ela era feliz na hora que estava no pecado. Mas depois que saía daquele ato, a felicidade acabava. Porque o diabo é assim. Ele diz que você vai ser feliz, mas nunca você vai ser feliz. Foi numa dessas que aquela mulher, como ela acordava de madrugada, o que aconteceu? Um dia, um link do rosário apareceu para ela. Ela entrou no rosário, ela começou a rezar. Deus começou a falar com ela. Ela começou a buscar as coisas do alto sem saber. Ela foi fazendo aquele esforço, ela foi buscando as coisas do alto, foi buscando as coisas do alto. Quando ela via, ela falava no testemunho: eu já não tinha mais interesse em falar com ele, porque falar com ele antes era bom, agora parece que não é nada mais bom. Então eu fui entendendo, e ela foi rezando o rosário com a gente, foi rezando o rosário com a gente, foi rezando o rosário com a gente, até que ela chegou à conclusão: sai da minha vida, Satanás, que eu vou seguir uma vida com Deus, eu vou seguir uma vida com alto. Pode aplaudir, é isso, é ressurreição, é conversão, é buscar as coisas do alto.
Um dia Jesus olhou para Pedro e falou para Pedro, o primeiro papa da igreja: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus pensa. Tem essa mulher, ela olhou para aquele homem e falou, deu um chute na bunda dele e falou: sai daqui, seu Satanás. Você não está sendo uma pessoa de Deus na minha vida, mas você está sendo uma pessoa que está me levando para o buraco. Você está sendo uma pessoa que está me levando para o inferno, e eu quero ir para o céu. E deixa eu te falar, quando a pessoa faz isso, não é só ela saindo do pecado e saindo da condição, mas é ela também se preocupando com esse sujeito e falando: eu preciso me salvar e você precisa se salvar, e eu te amo tanto e estou conhecendo tanto a Deus, que a melhor coisa é a gente acabar e romper com isso agora. Vamos buscar as coisas do alto. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga: você está entendendo, sim ou não? O que você está precisando deixar? Vai ficando de pé. Diga: obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Irmãos, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em teu triunfo, então vós apareceis também com eles, revestidos de glória. Olha que bonito. Aquele que buscar as coisas do alto, aquele que deixar as coisas deste mundo, quando Ele vier, nós vamos aparecer do lado dele, junto com Ele. Nós vamos para a eternidade. Você não está mais morto. Jesus ressuscitou você. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Pegue teus braços. Vai declarando que Ele é o centro da sua vida. Vai tirando da sua vida tudo que não pertence a Jesus. Chegou a hora de a sua vida mudar por completo. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Para ir para o céu precisa ter esforço. Para ir para o céu precisa ter esforço. Tira de nós toda a preguiça espiritual. Tira de nós todo o desânimo. Tira de nós todo o pensamento terreno. Senhor Jesus, dai-nos força, dai-nos força, dai-nos força. E por isso nós pedimos: vem força do alto, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo e Ele vos dará força. Vem Espírito Santo. Pegue teus braços, diga comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas com a tua força eu vou buscar as coisas do alto. Irmão, irmã, essa pregação não foi para culpar você, não foi para condenar você. Se alguma coisa você percebeu no seu coração, arrependa-se dos seus pecados, busque o confessionário e tudo na sua vida será apagado e você vai conseguir ter uma vida nova. Amém? Diga: eu quero vida nova. Eu quero vida nova. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado para o dia que Jesus virá. Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Julgar os vivos e os mortos. Eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Eu quero que Deus olhe para mim. Eu quero que Deus olhe para mim. Eu quero que Jesus olhe para mim. Eu quero que Jesus olhe para mim e diga: vinde bendito do meu Pai. Diga: vinde bendito do meu Pai. Para o lugar que está preparado para você. Tu és o centro da minha vida, és a razão
da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.